Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Análise: Vasco vence na Copa do Brasil, mas a ausência de Payet causa impacto. O Vasco da Gama conquistou a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. O gigante venceu Marcílio Dias por 3-1, com gols de Vegetti, Adson e David. Sem Payet, o time carioca conseguiu se virar bem apesar de ter tido um início um pouco apagado. Com o resultado, o time carioca conquistou uma bolada. Emiliano Dias, filho e auxiliar do treinador Ramon Dias, falou sobre a ausência do jogador que está gripado. Ele ressaltou que ele é um atleta importante, mas que devido à sua ausência, o treinador tomou uma atitude. A ausência inesperada do jogador trouxe uma modificação no time de última hora. Payet é uma peça muito importante para nós. Dá pausa, maneja bem o tempo. Mas temos um time muito preparado para jogar. Ramon decidiu povoar o meio e não sofremos mais. Hoje falei com o doutor, falamos com o Dimitri também que está bem. Não sabemos bem o que é, mas está bem. Creio que na próxima semana estará bem. Falei com ele hoje e me disse que está melhor. Estamos tranquilos, completou Emiliano. O jogo de ontem do time carioca pela CDB mostrou o quanto Payet é importante para o esquema de Ramon Dias. O camisa 10 que impressiona dentro e fora de campo foi uma baixa sentida na equipe, porém foi feito o que deu na escalação. A comissão técnica escalou o time somente com 2 meio-campistas, mudando o ataque que usou Adson e Rossi ao lado de Vegetti. Apesar dos espaços cedidos pelo adversário, o time da Colina não soube aproveitar em um primeiro momento. Adson ficou com a função de Payet, apesar de ter ajudado o time no que pode, criando algumas chances. Obviamente ele não tem a mesma intensidade e visão de jogo do atleta francês. O meio de campo sem muitos jogadores ficou pesado para a construção, não havia marcação, um buraco era visto na frente da defesa, o que fazia com que o adversário impor como quisesse. Até o intervalo, o Vasco foi assustado pelo adversário, tanto que o professor promoveu a primeira mudança ao abrir a mão dos 3 zagueiros. Na volta do intervalo, Esforza e Matheus Carvalho entraram no meio de campo e Medel retornou para a zaga. O Marcílio seguia pressionando, tendo boas chances, o time vascaíno ficando nervoso e errando muito. Com o time vulnerável, o treinador vascaíno optou pela mudança, algo que deu certo, apesar dos pesares. Com isso, mesmo sem o jogador francês, o Vasco conseguiu se impor, aproveitando buracos no time adversário e ampliou o placar. Apesar da vitória, nota-se que a falta do jogador é muito sentida pelo time vascaíno. Por mais que o time tenha garantido a vitória, Ramon e Emiliano terão que procurar em um dos esquemas utilizados quando faltar um jogador igual ao Payet. Afinal, a temporada só começou, vindo de um trabalho contínuo, isso pode dar certo. Câmeras flagram lance decisivo de Galdames e repercute na torcida do Vasco. Galdames e companhia levaram o Vasco à classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Isso porque na última quarta-feira 27, jogando no Gigantão das Avenidas, em Santa Catarina, a equipe venceu Marcílio Dias por 3-1. Os gols vascaínos foram anotados pelos atacantes Vegetti, Adson e David. Com isso, agora o Gigante da Colina aguarda o vencedor do confronto entre Água Santa de São Paulo e Jacuipense da Bahia. No entanto, um dos jogadores que caíram nas graças dos torcedores do clube carioca não anotou nenhum dos tentos. O chileno Pablo Galdames vem se destacando com a camisa do clube cruzmaltino. No jogo pela primeira fase da Copa do Brasil, ele teve participação decisiva. Com 27 anos, ele está longe de ser considerado uma revelação, mas vem sendo apontado como uma aposta certeira por parte das 777 partners, neste caso. Na partida contra o Marcílio Dias, Galdames deu um passe de cinema para David marcar o terceiro e último tento vascaíno na partida. Ele recebeu a bola bem na metade entre o meio-campo e a baliza adversária e com muita visão de jogo, enfiou a bola para o camisa 7. O lance em questão está sendo alvo de elogios por parte de muitos torcedores na web. Alguns adeptos do trem-bala da Colina estão impactados com a simplicidade da jogada que acabou dando certo. Mais um gol sólido assim como o primeiro. Jogadas simples bem feitas, disse um torcedor no X, o antigo Twitter. Ficou claro também como muitos estão encantados com o camisa 27. O Galdames está jogando muito, só tapa de qualidade, completou. Galdames continuou sendo enaltecido pelos torcedores. Esse passe do Galdames é um esculacho, disse. É claro que não faltaram comparações esdrúxulas em tom de brincadeira. Galdames é melhor que Iniesta no auge, ironizou outro. Enquanto isso, o mercado da bola segue sendo assunto pelos lados do Vasco da Gama.
O nome do meio-campista Emanuel Martinez, do América Mineiro, passou a repercutir como um potencial reforço para Ramon Dias. Além disso, a novela envolvendo Breno Lopes, do Palmeiras, voltou à tona. No entanto, há um conflito de interesses a respeito do jogador. Enquanto a diretoria quer, a 777 Partners, SAF do clube, não aprovaria o nome. A verdade é que agora a equipe vai precisar virar a chavinha e voltar a se concentrar no estadual. Em quarto lugar da Taça Guanabara, com 19 pontos, a equipe está atrás do Nova Iguaçu, do Fluminense e do Flamengo. A equipe comandada por Ramon Dias volta a campo no próximo domingo, 3 de março, quando recebe a Portuguesa Rio de Janeiro, pela 11ª rodada. O confronto está marcado para acontecer em São Januário, a partir das 18h10, de Brasília. Vasco toma decisão e dirigente do América Mineiro revela a situação de Emanuel Martinez. Na terça-feira 27, no estádio Dr. Hercílio Luz, o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3-1 e avançou de fase na Copa do Brasil. O Cruz Maltino superou a ausência do meia Dimitri Payet para ganhar mais um jogo na temporada. Apesar da vitória de ontem, o Gigante da Colina quer fortalecer o elenco de Ramon Dias para a sequência do ano. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 7 de março. Mas o diretor de futebol Alexandre Matos vem encontrando dificuldades no mercado, já que depende do aval das 777 Partners. O dirigente deseja a contratação de atacante do Palmeiras, mas a SAF do clube carioca é contra. Já para a posição de volante, surgiu a notícia que o Gigante da Colina tem interesse no volante Emanuel Martinez, do América Mineiro. No entanto, um dirigente do América Mineiro revelou para Jorge Nicola que nenhuma oferta do time da Colina chegou. Fui checar com Marco Salum, que é o home forte do futebol do América Mineiro, e disse que não chegou nada a respeito do Vasco pelo Martinez, disse o jornalista em seu canal no YouTube nesta quarta-feira 28. Emanuel Martinez tem contrato com o América Mineiro até o fim de 2025 e despertou o interesse de vários clubes brasileiros. O Cruzeiro tentou fechar com o volante, mas o Coelho não aceitou a oferta apresentada pelo Celeste. O meio-campista argentino tem 29 anos e, antes, estava no Barcelona de Guayaquil. Em agosto de 2022, ele se transferiu para o time mineiro e foi um dos destaques da equipe, mesmo com o rebaixamento no ano passado para a Série B. Com isso, o jogador está valorizado e o América Mineiro só aceita fazer negócio em definitivo. O Gigante da Colina analisa reforçar o meio-campo após as lesões do volante Jair e do meia Paulinho. Enquanto o Vasco não consegue reforçar o meio-campo, o treinador Ramon Dias e sua comissão técnica apostam em algumas contratações feitas pelo Cruz Maltino, como os volantes Pablo Galdames e Juan Sforza. Juan Sforza, por exemplo, chegou ao clube carioca recentemente e fez sua estreia contra o Volta Redonda no último sábado 24. O argentino de 21 anos ganhou elogios de Emiliano Dias, auxiliar e filho de Ramon Dias. Contra o Marcílio Dias, o volante argentino entrou no segundo tempo na vaga de Zé Gabriel. Pablo Galdames, por sua vez, já está mais entrosado com a equipe e foi titular durante toda a partida. Em busca de confirmar sua vaga para a semifinal do Campeonato Carioca, o Cruz Maltino volta ao foco no estadual e enfrenta a Portuguesa RJ no domingo 3, às 18h10 de Brasília, em São Januário. Especialista. Veja 10 cruzamentos perfeitos de Lucas Piton, que renovou com o Vasco. Lucas Piton caiu nas graças da torcida do Vasco pela qualidade que tem nos cruzamentos. Valorizado, o lateral esquerdo renovou com o clube até dezembro de 2028. Desde o ano passado, o jogador é o atleta com mais assistências dentro do elenco, com 8 no total, muitas delas vindas de cruzamentos. Por isso, o G separou um festival de cruzamentos perfeitos de Lucas Piton. No vídeo acima, são 10 oportunidades de gols criadas pelo lateral após colocar a bola na área de forma caprichada para os seus companheiros. A maioria terminou em gols. A precisão nos cruzamentos é um dos principais recursos de Lucas Piton, que contou o que faz no dia a dia para aprimorar o fundamento. Em entrevista recente ao G, a palavra que levo comigo é repetição. Quando você repete as coisas que você quer evoluir, a margem de acerto vai crescer. É muita repetição, muito treino, são muitos detalhes. Posicionamento, o jeito de correr e chutar. Uma coisa que eu busco evoluir a cada dia. Assim como outras características como marcação, parte física. O que eu mais evoluo é com a repetição. O espião estatístico monitora todas as finalizações do Campeonato Brasileiro. No ano passado, em 65 cruzamentos de Lucas Piton que terminaram em finalização, 5 foram gols,
seja com ele sendo o garçom para o jogador marcar, ou participando da origem das jogadas. Destes 65 cruzamentos para finalização, 43 saíram dos pés de Piton diretamente para algum jogador do Vasco finalizar, sem que um defensor adversário cortasse, por exemplo. Dos 43, é claro, o principal alvo foi Vegetti, que recebeu 17 cruzamentos do lateral esquerdo para finalização. O segundo que mais recebeu foi Puma Rodrigues, 5. A importância de Lucas Piton ficou ainda mais evidente nesta temporada, no esquema 3-5-2 de Ramon Dias. O jogador marca com eficiência na defesa, mas sua principal virtude tem sido o apoio ao ataque. Atuando como um ala esquerdo, o jogador é o principal armador do Vasco ao lado de Payet. A qualidade no apoio se traduz nos números. Desde a temporada passada, quando Lucas Piton chegou ao Vasco, nenhum jogador deu mais assistências a gol que o lateral esquerdo. São 8 passes para bolas na rede. Não vai mais jogar no Vasco. São Paulo de Casares acabou de fechar contrato. O São Paulo do presidente Casares superou o forte interesse do Vasco da Gama e está a detalhes de anunciar a contratação de um grande reforço para a temporada do futebol brasileiro. Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo tem planos de fazer uma grande edição de Copa Conmebol Libertadores da América. O clube olha para os outros campeonatos, mas a prioridade total é conquistar a América. Para conquistar a América novamente, o São Paulo acertou a contratação do atacante André Silva, de 25 anos de idade, que estava em Portugal, defendendo as cores do Vitória Guimarães. O jogador é esperado no Brasil ainda nesta semana para passar por exames médicos e assinar contrato com o tricolor, conforme informações do portal UOL Sport. O São Paulo superou o forte interesse do Vasco da Gama no futebol de André Silva. Pesou também a vontade do jogador em jogar no time de Carpini, muito pelo fato do tricolor ter demonstrado interesse antes do Vasco. André Silva chega ao Brasil com bastante moral por estar em alta no futebol europeu. A expectativa é que ele seja o reserva de Caleri, mas os dois atletas podem atuar juntos. O mais novo contratado do tricolor paulista nunca jogou de forma profissional no Brasil. Ele começou em Portugal e por lá viveu todo o seu auge. Com o tricolor, ele terá sua primeira oportunidade. Já o Vasco, sem André Silva e a caça de um novo jogador ofensivo, seguirá de olho no mercado em busca de um novo atacante, que pode ser Breno Lopes, do Palmeiras. E você, torcedor, o que você acha da situação de André Silva? Deixe a sua opinião nos comentários.